O Palmeiras não jogou bem ontem, né? Que é o teu negócio, né? O gramado da Fonte Nova tava um pasto? Tava. Tentaram disfarçar, mas não conseguiram. Mas tava um pasto para os dois times, né? E até por isso o nível técnico do jogo não foi dos melhores. E o Palmeiras, talvez até pela adrenalina, né? E pelo cansaço físico e mental do jogo do meio de semana contra o River Plate, onde teve que virar um resultado adverso para se classificar para a semifinal, não entrou do jeito que o torcedor está acostumado, né? Não fez uma boa partida e acabou perdendo no final do jogo com uma bela jogada individual, né? Numa ligação direta entre o goleiro e o Ademir, né? O Ademir pelo lado direito invadiu a área, driblou como quis o Jefté, chutou forte, cruzado, a bola acabou entrando no gol do Everton, decretando números finais à partida, né? E aí, André Ranieri, o que você pode dizer desse jogo em que o Abel acho que não foi feliz nas substituições, não deveria ter tirado o Vitor Roque, que era o principal jogador no ataque, né? Mas ele acabou optando por tirar o Tigrinho e o Palmeiras acabou isolando o Flaco Lopes ali no ataque, enfim, não teve forças no final para reagir. E aí? Essas saídas do Vitor Roque constantes, eu acho que é muito mais a questão de um controle de carga mesmo, para ele não se lesionar, né? Ele é um jogador que ele é muito intenso, então ele os 70 minutos, 75 minutos que ele fica em campo normalmente, ele se desdobra, né? Então, justamente para você não perder um jogador importante na temporada, o Abel, a comissão técnica do Palmeiras, vem tirando o Vitor Roque. E assim, se em outros momentos, né, a gente chegou até a falar, que eu mesmo falei, que o elenco do Palmeiras ele é bastante equilibrado. Eu acho ainda, né, que o elenco do Palmeiras ele é bastante equilibrado, porém, quando o Vitor Roque começa a jogar ao lado do Flaco Lopes, que era o seu reserva imediato, não sobra ninguém ali para ser um reserva na referência do ataque, tá? Então, por exemplo, se você precisa preservar Vitor Roque e Flaco Lopes, não tem absolutamente ninguém. O reserva que teria ali na referência do ataque seria o Luíde, que está com a seleção sub-20 no Mundial e que também não conseguiu ainda emplacar no Palmeiras, né? O torcedor tem muita desconfiança em relação ao Luíde. Então, assim, não foi um bom jogo do Palmeiras, definitivamente. Eu acho que o que pegou, né, na minha opinião, muito, como você destacou, é a questão física também, mas eu acho que mais mental, né? Um confronto de Libertadores diante do River Plate, como foi também, porque apesar do Palmeiras no agregado ter feito um resultado elástico diante do River, o que a gente viu no confronto de volta não foi um jogo simples, foi um jogo extremamente estressante e não fosse o gol do Vitor Roque no início do segundo tempo, o gol de empate poderia ter sido muito mais tenso, né? Então você via assim, que é difícil manter a concentração, um jogo importante atrás do outro. E aí, quando o Palmeiras muda, hoje a minha nova visão, não sou um poste, né, como diria um amigo meu. Muito obrigado, um abraço aí pro Nilson César. Eu não sou um poste, então eu posso ir mudando de opinião, né, conforme os eventos eles vão acontecendo. O Palmeiras, o elenco do Palmeiras tem reservas que entram e não comprometem caso, assim, você troque uma peça ou duas peças. Mantém o nível. Consegue manter relativamente o nível. Mas assim, quando você precisa mudar muitos jogadores, não é que nem o elenco do Flamengo, que você vai tirar protagonistas e vai entrar protagonistas, né? O Palmeiras, quando ele muda e tira o Vitor Roque, que hoje é um protagonista do Palmeiras, tira um Flaco, tira um Andréas Pereira, né? Sai um Evangelista, que tem se tornado hoje um protagonista do Palmeiras, quem entra não tem a mesma qualidade. Então cai. E aí quando você faz 3, 4, 5 mudanças durante o jogo, o nível daquele time que começou a partida em relação ao nível que terminou é muito diferente. Então, assim, não foi um bom jogo do Palmeiras, tá? O adversário do Palmeiras não era um adversário simples, é verdade. O gramado, acho que atrapalha o Palmeiras, mas atrapalha também o Bahia, atrapalha, né, as duas equipes. Então, acho que a derrota, assim, não tem muito que ser contestada, né? O Jefté, ele foi muito criticado pelos torcedores, ele é driblado pelo Ademir, mas eu vejo aí, né, muito mais méritos do Ademir, né, ele faz muito bem o drible depois da finalização, e aí beleza, o Jefté pode não ter ido ali 100%, mas também não dá para negar que o nível do Piquerez é do Jefté é outro, né, não espere esse nível. Agora, a grande preocupação daqui para frente nessa briga pelo título é justamente os jogadores que saíram lesionados, tá? O Evangelista, ele não tem substituto, tanto que entra o Aníbal, que não é um 8, assim, ele é mais um 5. Ele vai ter que recuar o Andrés.
ele talvez recue o Andréas, pode ser uma alternativa e coloque um Facundo ali aberto mais pelo lado direito e na esquerda também é isso, né? O Piquerez ele não tem um substituto à altura, o Jefité, vamos ver, ainda tem que se entrosar, tem que dar uma sequência maior para ele. Mas essa preocupação é que hoje está na cabeça do torcedor. Aliás, ainda, o Palmeiras ainda não divulgou, né, a gravidade da lesão tanto do Lucas Evangelista, que é uma lesão muscular, e a do Piquerez foi uma pancada forte no joelho, né, com o gramado. Eu, inclusive, disse ontem na transmissão aqui do Palmeiras que o Lucas também, quando se lesionou, e foi no sintético do Palmeiras, ele teve uma pancada forte do joelho no chão também. Parecida até com o do Piquerez, né? Só que um foi no sintético, outro no gramado natural. Mas ambas parecidas. E só lembrei que o Lucas foi isso em abril e até agora não conseguiu voltar a jogar. Né? Março, né? Março, exato. Março. E até agora não conseguiu voltar a jogar. Então é claro que a gente torce para que o Piquerez não tenha tido nada grave no joelho dele, né? E a questão do Jefté também, até na apresentação dele, ele já tinha dito, né? Eu sou um cara mais ofensivo do que defensivo. E ontem ficou muito evidente as limitações que ele teve ontem, principalmente, né? Ele tinha o Kaique do seu lado no primeiro tempo e boa parte do segundo, depois entrou o Ademir ali no lance e falhou bastante. É muito parecido com o que é o Kelvin do outro lado, do lado direito, que é mais ala do que um jogador de defesa. E o Dodô quer acrescentar uma coisa, Dodô. Diga, bom dia. Dodô. O Piquerez acabou de divulgar que divulgou? não foi nada grave. Ah, tá nada? tudo certo. Ah, Ótimo. boa notícia aí. Boa E o notícia, Lucas, boa notícia. o muscular mesmo, o Lucas Evangelista? Falou. Ah, não falou ainda. Ainda não falou. Bom, Piquerez nada grave. Mas é uma Ok. baita notícia, porque Obrigado, o Piquerez, Domênico, na tá minha aí. opinião, é o melhor lateral esquerdo pronto. do Campeonato Então Brasileiro não foi nada da grave. temporada também. Ótimo. Palmeiras que tem quarta-feira tem jogo já em casa, né? Contra o Vasco Isso. da Gama e no final de semana pega o São Paulo no Morumbi. O Vasco que venceu o vice-líder, né? Que venceu o vice-líder e tem esse time que a gente falou aqui, né? Nunca se sabe o que vem do Vasco, né? Mas Palmeiras não deve É que nem contar com todo Kinder mundo. Ovo, né? É que Uma nem Kinder, surpresa, cada surpresinha. vez uma surpresa diferente. É uma surpresinha o time do Vasco.